Olá, eu sou o João. Eu vou falar um pouco sobre as atividades que eu desenvolvi durante o meu período de iniciação científica, assim como os métodos e os objetivos do meu projeto. Então, em geral, o objetivo desse projeto é auxiliar estações de tratamento de esgoto a adotar práticas mais sustentáveis. Isso através do desenvolvimento de uma ferramenta de tomada de decisão. O meu papel no desenvolvimento dessa ferramenta era implementar algumas rotinas de programação em VBA, que iam automatizar a coleta de dados do usuário da ferramenta e o modo em que esses dados os resultados iam ser apresentados para o usuário. O modo que eles são apresentados, de certa forma, é um layout interativo dentro do Microsoft Excel, que foi a plataforma escolhida para o desenvolvimento, que eu vou explicar mais para frente por que foi escolhida exatamente essa plataforma. Esse meu projeto está, de certa forma, vinculado com um projeto de doutorado da Sabrina Nício. De que forma existe esse vínculo? Ele existe a partir do desenvolvimento da própria ferramenta. Que a ferramenta ela funciona da seguinte forma. O usuário ele fornece alguns parâmetros da estação de tratamento. Esses parâmetros são utilizados para calcular o retorno financeiro de algumas tecnologias de recuperação e reciclagem de lodo, como tecnologias de adensamento, tecnologias de estabilização, de desaguamento. E a combinação dessas diferentes tecnologias são mapeadas na planilha para que o usuário possa escolher a melhor combinação para a sua estação. E qual que é o papel do trabalho da Sabrina nessa ferramenta? No seu projeto de doutorado, ela coletou algumas tabelas, dados e equações sobre o dimensionamento financeiro e da área dessas tecnologias. E ela passa para o Excel, para a planilha do Excel, para que essa planilha faça os cálculos automáticos do retorno financeiro e desses dimensionamentos dessas tecnologias. Assim, meu papel é construir por cima dessa planilha do Excel a ferramenta mais interativa e com layout e com apresentação dos resultados de forma mais clara para o usuário. Uma das formas que eu pude fazer isso foi criando primeiramente um formulário de inserção. Esse formulário de inserção é um formulário do Excel User Form, que é uma ferramenta que está dentro do Excel, e ele possibilita a criação de um formulário com alguns objetos e alguns componentes que o programador escolhe, e os resultados que são obtidos nesse formulário são mapeados diretamente na planilha, que é a planilha que vai realizar todos os cálculos para dimensionar as tecnologias de recuperação e reciclagem, como eu mencionei anteriormente. Esse formulário de inserção ele possui três principais páginas. Uma primeira página de parâmetros gerais, em que possui alguns parâmetros como área disponível, vazão de lodo, vazão de efluente, que o usuário vai colocar os valores referentes à estação de tratamento que ele está gerenciando ou está relacionado. A segunda página de tratamento aplicado, que é para a gente saber qual tratamento está sendo aplicado ao lodo. E a terceira página é do tipo de lodo, que é para ter conhecimento sobre o tipo de lodo, se ele é primário, secundário, se ele é digerido, se ele é adensado, porque essa informação vai ser útil para saber quais tecnologias podem ser usadas em cima desse lodo e quais não podem. Assim, para apresentar os resultados obtidos com os cálculos para o usuário, foi construída uma página inicial. Essa página inicial ela contém 3 gráficos, sendo que um ainda vai ser desenvolvido, e os outros 2 são do retorno financeiro das combinações de tecnologias ao longo do tempo e do retorno social, das horas trabalhadas pelos trabalhadores da estação. Para que o usuário consiga visualizar quais tecnologias estão envolvidas em cada um desses cenários mostrados nos gráficos, ele pode utilizar o menu à esquerda com os botões laranjas para levá-lo a uma segunda página que irá demonstrar essa informação. Essa página, então, ela apresenta um fluxograma em que apresenta quais tecnologias estão naquele cenário e em cada uma delas qual é o seu custo de implementação e quais as despesas diárias geradas por aquela implementação daquela tecnologia. Dessa forma, o usuário pode talvez gostar de algum cenário pelo gráfico, pelo retorno financeiro, mas olhando mais a fundo, não seja do interesse dele, por exemplo, aplicar na estação um adensamento por gravidade, por qualquer motivo seja, né? Como um exemplo, né? Finalmente, só gostaria de deixar claro que a ferramenta continuará seu desenvolvimento para implementar outros tipos de tecnologia, aprimorar o layout e incorporar mais alguns elementos.